Hoje eu trouxe aqui para vocês esse bolo quadrado. Ele era uma encomenda de um bolo de 3,5 kg, mas ele pesou ali em torno de 4 quilos. Já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada que nós postamos. Começando com a montagem, eu retirei o papel manteiga do meu bolo já assado. Aliás, esse papel não é manteiga, é papel guardanapo. Aí eu começo a fatiar a massa. É uma massa de pão de ló, uma massa que eu uso bastante, tenho a receita dela há mais de 10 anos aqui comigo na confeitaria. Enfim, fatiei ela em 3 partes, em camadas assim um pouco mais finas, mas isso vai a gosto do freguês. Tem gente que gosta de massinha mais grossa, tem outros que gostam de massa mais fina, depende muito do bolo. Enfim, vamos lá para a montagem. A mesma forma que eu assei a massa, eu peguei, tirei a massa e forrei ela com um plástico. Depois, coloquei a primeira massa, o primeiro disco de massa, molhei com calda de água, leite condensado e essência de baunilha. Lembrando que não é água de torneira, tá, gente? Tem que ser água filtrada, não é qualquer água. Comecei a aplicar o recheio de mousse de leite ninho e nesse momento eu me dei conta que eu fiz pouco recheio, errei a quantidade na hora de calcular. Então fui lá, bati um pouco mais de recheio e coloquei ele mole mesmo. Ele só pega essa consistência mais firme depois de um tempo na geladeira. Porém, como o bolo ia ser entregue somente no dia seguinte, não havia problema em aplicar o recheio mole no bolo, ele ia endurecer dentro do bolo. E eu fui ali deslizando o recheio e coloquei o segundo disco da massa, colocando sempre com bastante cuidado para não ter o risco de danificar a massa. Eu gosto de usar fundo das assadeiras como salva-bolos. O outro recheio foi leite condensado cozido na panela de pressão. As latinhas, tá, gente? A caixinha não é recomendada ser cozida na panela de pressão, pois ela solta substâncias da caixinha, então tem que ser o de latinha mesmo. Depois que eu aplico, eu espalho o recheio com uma colher, eu vou molhando na caldinha que eu molho o bolo e vai deslizando assim com bastante facilidade. Vou então aplico a outra camada do bolo e vou molhar. Depois que eu molhar, eu vou pegar e fechar todo o bolo com um plástico, dessas pontinhas que estão do lado de fora, e vou levar na geladeira, deixando de um dia para o outro. Vai estar bem geladinho no dia seguinte, bem curtido. Então, eu começo aplicando esse pouco de doce de leite, né, no tabuleiro, que serve para que o bolo não fique patinando depois na hora que o cliente vir buscar esse bolo. E o bolo sai bem certinho, fica bem compactado, fica bem fácil de trabalhar desta forma. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar uma pré-camada de chantilly, uma bem fininha somente para tampar os buraquinhos e pegar os farelinhos que ficam soltos no bolo para não grudar depois na camada seguinte. Eu utilizei o bico número 18 da Mago. Nessa decoração, ela é feita toda com o bico número 18. É um bico que eu gosto muito, esse mesmo tá comigo já tem alguns anos. Se eu perder ele por acaso ou ele quebrar, eu com certeza na mesma semana eu irei providenciar outro. Aí embaixo eu fui fazendo esse acabamentinho com o mesmo bico. Olha só, gente, como dá para fazer coisas com ele. E na parte de cima eu também vou usar ele, eu vou mostrar depois para vocês. Primeiro eu vou tirar esse excesso com a espátula grande, para ficar um acabamento bem bonitinho. Então eu vou fazer esses rococós nesse movimento, bem simples e bem fácil de fazer. A minha cliente pediu uma cobertura de chantininho com um sabor bem acentuado, pois o filho dela não gosta de chantilly. Então, eu caprichei no leite ninho nesta cobertura. E as raspas eu fiz com chocolate branco do Nobre, tá? Eu não uso fracionado nem hidrogenado como raspa. Só deixei uns 15 segundos no micro-ondas em potência 60 e com descascador de legumes ele já saiu perfeitinho. E eu finalizei com cerejas que tem cabo.
E esse foi o resultado, gente. Essas cerejas deram um tchan tão grande no bolo. Eu amei. O que você achou?